Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Seja bem-vindo, pessoal. Vamos lá, vamos tocar mais a bola aqui, que hoje a gente está com o Felipe Vilaça, o famoso Pulga, para falar muito de futsal e também aí de categoria de base, que hoje ele faz um trabalho interessante, aí vai falar um pouquinho para a gente. Felipe, seja muito bem-vindo aí ao programa. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Leonardo, pelo convite. Luiz Fernando, Renato, Vitor, Gustavo, obrigado aí pelo convite. Boa noite. Beleza, beleza. Léo, vou rolar a bola para você. Vamos ver se você azeita um passe legal aí para o Felipe, hein? Opa, redondinha, na medida. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela participação. Agradecer o Marcelo Memeri, mais uma vez, aí por ter feito esse meio de campo. Agradecer os nossos seguidores que estão assistindo nesse momento, essa entrevista. E eu vou começar de forma redundante, começar pelo início. Felipe, eu queria saber como é que o futebol e particularmente o futebol de salão entrou na sua vida. Como é que você ingressou no futebol de salão? Como é que surgiu a primeira oportunidade? Como é que foi esse primeiro momento na sua vida e como é que isso se deu posteriormente? Então, eu morava no Meia, ali dentro dos Carvalho, que é uma rua ao lado do Clube Mackenzie, e estava tendo uma peneira lá de futsal, na verdade, para Mirim, crianças de 8 anos, 7 anos. E eu fui com o meu vizinho, na verdade, o meu vizinho, que era goleiro, o pai dele levou e me chamou. Só que fui. A gente tinha uma quadra, né, onde a gente morava, que a gente jogava ali, mas... E aí a gente foi nessa peneira e eles me chamaram para voltar no dia seguinte. Eu treinei uma semana, aí a partir daí meu pai começou a acompanhar, e aí já teve um torneio início, e aí que eles me chamaram para participar desse torneio início também. Aí a partir daí, acho que não parei mais. Até hoje eu tô no meio do futebol. Mas comecei com 8 anos no Mackenzie, no Premier League do Mackenzie. Eu vejo uma peneira que foi com o meu vizinho. Ou seja, hoje com quantos anos você está, Felipe? Desculpa a pergunta. 49. Tem uma estrada pequena aí no futebol e no futsal, né? Sim, já passei por muita estrada aí já. Realmente, a gente hoje em dia não... Estou tentando fazer um outro trabalho no futsal também, mas é isso, a gente está aí. A paixão, né? Futsal é a paixão da gente, né? A gente trabalha com futebol de society, futebol de campo, mas o futsal, né? O futebol de salão, para quem gosta, para quem viveu isso, vive, realmente não sai da gente. Beleza. Gustavo, manda aí agora. Não. A bola é sua. Claro. Pulga, você conhece, né? Jogou, acho que desde o infantil, você estava contando, com o Alexandre Barata, com o Nelson Bavier, o Nelsinho, né? Eles também passaram aqui pelo programa. Hoje eles também trabalham, no caso do Barata, com categorias de base, integração do futsal para o futebol de campo do Santos Futebol Clube. O Nelsinho está ali no comando da Liga Gaúcha. Ou seja, vocês ainda estão trocando ideias sobre, ou experiências, enfim, sobre formação de jogadores, renovação, enfim. Como que é esse bate-papo hoje, depois que vocês pararam de jogar e continuam trabalhando em lugares completamente diferentes, mas com essas características em comum? Então, eu, na verdade, não tenho muito contato com eles. Depois que eu fui para a Espanha, eu fiquei 5 anos jogando na Espanha, tive um pouco de contato. Quando eu voltei, eu comecei a fazer outras coisas, parei com futebol, tive uma lesão e comecei a trabalhar com outras coisas, estudei outras coisas, né? Eu estudei jornalismo, queria ser, na verdade, jornalista esportivo, colega de vocês aí, mas acabei voltando para o futebol.
nunca conversei com o Nelson, nunca conversei com o Barata sobre isso, acompanho eles no Facebook, o sucesso deles, sei que qualquer coisa que fala de sucesso deles para mim é normal, porque acompanhei a carreira deles, o que eles jogavam, como eles eram como pessoa. Então eu não tenho acompanhado, não. Não, tudo bem. Então hoje você não tem como falar, mas fala então da época em que você jogou com eles, né? Como que era jogar, como que eles eram realmente com pessoas, vocês brincavam muito no vestiário, como jogo, né? Como que um influenciava o outro dentro de quadra, por aí vai. A gente se conheceu antes no infantil, né? A gente fez seleção carioca infantil, eu, Barata. E aí depois eu fui jogar na Bradesco, e eles já estavam na Bradesco. E a gente, através do irmão do Marcelo Mermelli, né, o Marquinho Mermelli, que foi nosso treinador, e a gente descobriu um time que jogava por música, né? A gente se conhecia bem, cada um tinha uma função, sabia da sua função, e gostava do que fazia, e tinha talento. Que era o Ricardo, o Barato, o Nelsinho e eu. Então a gente se entrosava muito bem, não só na quadra, né? Que a gente fazia naturalmente, mas fora dela também. O Barata sempre foi o cara mais cabeça da turma, né? O cara mais brincalhão, né? Tava todo mundo sempre no quarto do Nelsinho, a gente estava sempre rindo, o Nelsinho não podia falar nada, que a gente começava a rir. A gente morou junto em São Paulo, numa casa, né? Era eu, Nelson, foi o Barata, depois fui eu, depois foi o Nelsinho. Nós três moramos juntos no mesmo quarto. Então imagina, na mesma casa, o Nelson era o cara mais divertido que a gente conhecia na época. Muitas histórias. Barata era engraçado também, mas ele era mais cabeça, mais centrado. Você lembra algum caso legal aí com o Nelsinho aí? Alguma coisa, alguma cena que ele tenha feito vocês rirem bastante? Algum apronto? Eu lembro uma situação até minha, né? A gente em São Paulo, e minha mãe queria que eu estudasse. Você tem que estudar, meu filho tem que estudar, e no segundo ano, no ensino médio, né? Eu falei, tá bom, só que nós três moramos juntos, 16 anos, 17 anos, um frio danado em São Paulo, não conseguia levantar para estudar. Aí meu pai foi lá para São Paulo com a minha mãe, falou, eu tenho que estudar. Aí o diretor, Azeitona, né, do time, o nome dele era Azeitona, me levou até um colégio. Falou assim, você vai pegar esse ônibus, o colégio é esse, colégio público, você vai soltar aqui e tá. Eu falei, tá bom, fui com ele lá, conheci todo mundo. No dia seguinte, na semana seguinte, eu peguei o mesmo ônibus e nada do colégio passar o ônibus circular, eu parei no colégio, eu queria estudar aqui, mas não sabia qual era o colégio. Então, esse colégio é outro, eu acabei conversando com a diretora, entrei naquele colégio, falei, então estuda aqui, vou estudar aqui. Acabei estudando em outro colégio, minha documentação estava em outro, mas também não durou muito tempo, não. Meu Deus. Exato, acabei indo para outro colégio. Foi em São Paulo, era as viagens que a gente fazia também, era muito divertido, né? Na verdade, era a inocência, né? A gente era muito inocente, não existia rede social, não existia nada disso, né? A gente conversava muito, jogava carta, brincava muito apelido, muita brincadeira. Eu queria que você fizesse, você viveu numa geração de um estilo de futebol de salão, aí veio uma segunda geração aí dos caras que até pararam já, Falcão e outros ídolos do futebol de salão, e agora nós temos uma outra geração, uma terceira geração. Dá para fazer um parâmetro do que mudou no jogo entre essas três gerações? Eu acho que sim. Eu acho que o Falcão, antes, no jogo do Falcão, era um outro estilo de jogo, né, baseado em cima do Falcão, em cima do trabalho do Falcão. Agora é em cima do trabalho coletivo, eu acho. Acho que eu não tenho acompanhado muito futsal, na verdade, para poder te dar uma resposta concreta em cima disso. Eu não tenho acompanhado. O que eu vejo para o Falcão, que eu acompanhei muito a seleção brasileira, e vejo pouca coisa. Sinceramente, eu não vejo muito em relação a hoje em dia. Acompanho o trabalho mais da escola, da educação,
trabalho mais nessa área. Boa noite, Puga, bem-vindo. Cara, você citou agora há pouco que durante a sua carreira no futsal, né, você jogou na Espanha. E aqui pelo menos assim, no futebol, que é que a gente tem mais contato, tem toda essa diferença, né, Brasil e Europa, o sonho da molecada que começa aqui a ir para a Europa. No futsal é assim também? Como que é o futsal lá na Europa? Ele também, assim, tão valorizado quanto o futebol? Também é expressivo? Também o sonho da molecada que começa no futsal aqui é ir para a Europa? Como que é essa diferença Brasil e Europa no futsal? Eu quando fui para a Espanha, fui em 92, né? 1992. Mas foi um dos poucos. Nos times da Espanha só podiam ter 2 estrangeiros, então eu fui bem no início. A gente não tinha muito essa expectativa de querer ir para fora. E no meu caso, eu não tinha essa expectativa. Eu estava satisfeito onde eu estava jogando, não tinha essa ambição, mas como tudo na minha vida, as pessoas me convidam e eu acabo indo fazendo trabalho diferente em relação aos convites. Eu não pensei muito nisso, tá? Agora, o que eu pretendo dizer em relação a isso é que o Brasil, quando na minha época, a Espanha cresceu muito com os jogadores brasileiros que foram para lá. A Espanha não tinha muita tática, mas não tinha o talento, não tinha a expertise do brasileiro. Com a ida de 92, 93, muitos brasileiros indo para lá, começou a ter esse intercâmbio e a Espanha cresceu muito dos anos para cá. Né? A Espanha é uma das melhores seleções do mundo no futsal. Eu acho que através dos brasileiros que foram para lá no início, fizeram esse intercâmbio aqui. Eu acho que hoje em dia o sonho da garotada é sim ir para a Espanha, porque lá o campeonato é diferenciado, o campeonato é profissional. Como é um país mais frio, o esporte indoor acho que tem muito apelo. Então o futsal estava sempre cheio, era sempre muito concorrido. A gente era ídolo realmente nos clubes, bem diferente de quando eu jogava aqui no Brasil, né, que a gente jogava, e lá realmente já tinha uma estrutura naquela época. Hoje em dia eu acho que é maior ainda, né? Deve estar maior ainda e eu acho que sim, que as crianças, os participantes, os jogadores, sonham sim jogar na Espanha. Legal. Boa. Boa. Pego carona nessa pergunta do Vitor Vilaça e faço o seguinte: a gente vê que no Brasil alguns clubes, Flamengo agora, o Corinthians já tem também time de futsal, o Flamengo já teve, e outros clubes grandes, né? Eu queria saber o seguinte: na tua época lá na Espanha, os clubes grandes, Real Madrid, Barcelona, eles investiam no futsal, que a gente vê investimento em basquete, em outras modalidades, mas eles faziam um investimento grande aí na modalidade? Investimento grande, não. Existiam os times, Barcelona B, que disputavam os campeonatos, as ligas, mas eram times locais. Como eu falei, na minha época podiam ter 2 estrangeiros. Eu tinha time que não tinha estrangeiro. O Barcelona não tinha estrangeiro, não investia nesse... Tinha um intercâmbio, né? Exato. Tinha o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, sim, tinha 2 brasileiros, mas também durou pouco tempo. Não existia Real Madrid na minha época, assim, de futsal. Não sei se hoje tem, mas não tinha futsal. Real Madrid, eu nunca vi futsal no Real Madrid. E o Barcelona hoje em dia, sim, hoje em dia tá bem conceituado, tá grande, tem o melhor jogador hoje em dia, né, que é o pivô. Então, na minha época não, não investi. Quem investia eram mais as empresas da Espanha que investiam no futsal junto com a sua cidade. O Poço Múrcia, né, que era uma empresa que era de Múrcia, então investia no futsal. Aí trazia brasileiro, trazia os melhores jogadores da Espanha. Então eu sempre joguei em cidades, o que era da cidade, o que era pueblo, ou então de uma empresa. Nunca um clube. E quais cidades você jogou lá? Eu comecei em Castellón de la Plana, que é próximo a Valência, ali no litoral.
Depois eu joguei em Valência, joguei no Virusa Valência, que tinha também time de basquete, o Oscar também era desse time de basquete, o forte era basquete. Depois joguei 2 anos em Barcelona, que num Martorell, uma cidade de Barcelona, e joguei 1 ano em Madrid, que foi no Marsans, na cidade de Torrejón de Ardoz. Boa. Uma época muito boa, Beleza. Léo? Opa, na verdade eu queria pegar uma pergunta e desmembrar em 3. Nessa experiência que você teve na Espanha, em algum momento surgiu a oportunidade de convite para você fazer algum teste no futebol de campo de algum clube ou até mesmo do clube que você estava participando? Segunda pergunta, qual era a principal diferença, se teve algum técnico que te marcou, né, nesse período na Espanha, seja pela filosofia de jogo, pelo caráter, e como é que foi e a terceira pergunta desse conjunto, né? Como é que foi a sua adaptação? Você se adaptou fácil nessa mudança do Brasil para a Espanha? Quais foram as principais dificuldades na rotina que você teve? Eu nem estou me referindo ao futsal, mas na rotina, seja na culinária, enfim, no dia a dia, como é que foi a sua adaptação? Vamos lá, começar pela terceira aí. A adaptação, por incrível que pareça, para mim foi ótima. Eu não tive muito problema, não. Apesar de ter chegado em dezembro, que era muito frio, ter ficado longe logo no Natal, o Ano Novo, fiquei longe. Mas eu já cheguei já jogando bem. Então eu não senti muito essa adaptação. Eu jogava num time que tinha um brasileiro que eu já conhecia, que era o Arnaldo. Conheci ele da Bradesco. E eu morava num prédio que era o prédio dos atletas. Então o Arnaldo morava com a esposa, uma esposa espanhola, no 3º andar, e eu morava no 2º andar. Então estava sempre em contato com ele, me ajudou muito nesse início. Conheci vários espanhóis também que me ajudaram muito, adoro a Espanha por isso, entendeu? Os espanhóis sempre me foram muito atenciosos comigo, me senti em casa. Em relação à alimentação, eu não estranhei, apesar de não achar que sim, mas na hora lá eu provei de paella, eu provei todas as especiarias lá da Espanha, gostei, nunca tive problema. Realmente foi uma adaptação bem tranquila para mim, né, em relação à Espanha. Então, adoro o país, acho maravilhoso. A segunda pergunta é em relação aos técnicos. Teve algum técnico que te marcou? Algum que agregou algum conhecimento tático que você carrega até hoje, enfim? Sim, isso sim. O nome dele se chama Marc Carmona. Marc Carmona, um catalão, um espanhol. Eu jogava no time da Série A, Divisão de Honor, e nas férias, no verão, eu participava de um torneio de verão com esse rapaz, que ele Marc Carmona, que ele era... E ele conseguia jogar um pessoal que não era do futebol, era um eletricista, um pessoal que tinha outra profissão, e pela movimentação que ele colocava em quadra, a gente conseguia ganhar, porque a gente jogava com outras pessoas do mesmo nível, mas a gente conseguia ganhar pela movimentação. Então isso me marcou muito. Tanto é que depois ele foi ser meu treinador também numa divisão de prata que a gente conseguiu ascender. A gente saiu da divisão de prata que a gente foi para a divisão de honor com ele. Ele realmente me marcou. Ele me contou uma história que ele jogou com a seleção da seleção de 82, seleção brasileira de 82, Falcão, assim, porque ele era estudante lá em Barcelona e a seleção precisava fazer um jogo, faltava gente. Então chamou a galera que joga fazer educação física para completar esse time. E aí ele jogou contra os caras, jogou contra o Zico, ele mostrou foto. Que legal. Esse cara foi treinador do Barcelona depois, muito tempo também, do futsal. Esse cara é um dos caras que eu não consigo pensar em outro, assim, em relação à tática, em relação à convivência, a relação à gestão, entendeu? De ligar para o pessoal logo depois, entender por que ele jogou mal, jogou bem. Esse cara realmente fez a diferença para mim.
Boa. E a primeira pergunta foi se nesse período lá, né, surgiu algum convite ou se chegou a fazer algum teste de futebol de campo, alguma coisa assim, nesse sentido. Não. Foi como eu te falei, eu joguei em empresas. Eram empresas que contratavam a gente para jogar pela cidade, para jogar. Então não tinha muito. A gente tinha um contrato que não podia andar de moto, não podia fazer esportes radicais, não podia ter muito isso, não, entendeu? Então, a gente. Eu pelo menos não recebi nenhum convite para jogar futebol de campo. Não tinha esse interesse. Meu interesse era no futsal mesmo. E é isso. O campo eu joguei no início da minha carreira, né? Infantil, mas não me interessei não em buscar um futebol de campo na Espanha, não. Me interessei mais ainda lá na Liga mesmo. Esse é meu objetivo de colocar isso na cabeça dos pais, porque eu trabalho com uma escola de futebol, uma franquia da escola do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, uma franquia oficial, uma escola oficial. Pagamos royalties, né? Temos todos os benefícios do Clube de Regatas. Você é sócio e diretor de operações, não é isso? Exatamente. Eu sou sócio do franqueado, né? Eu sou diretor de operações. Eu cuido toda a parte operacional de 3 unidades, da Barra da Tijuca, do Itanhangá e do Jardim Clarice, que é ali no Anil. Mas sempre voltada para o campo, tá? O Flamengo, ele tem... até os 9 anos, eles fazem peneira para o futsal. A primeira criança vai para o futsal e depois fica no futsal, ela vai fazendo a transição para o campo. Tá? Dos 11 anos, 13 anos, já vai direto para o campo. Tá? O que eu chamo a atenção é que a criança está treinando o society, está treinando o campo, mas a peneira que ela vai fazer é para o futsal. Então, teria que ter uma preparação com o futsal antes para poder ingressar disputar de igual com outras crianças, tá? E a gente tem a partir dos 13 anos no campo direto, né? A gente faz nosso trabalho, nossa metodologia de trabalho é vinculada ao trabalho que o próprio Flamengo faz na base do Flamengo. Então trabalhamos com atividades, com exercícios parecidos com que a base do Flamengo vem fazendo, a gente aplica nos nossos alunos, mas é uma escola de futebol, né? Ela é aberta para todo mundo. Ela não é dos melhores, ela é aberta para todo mundo. A criança vai lá, ela gosta, ela faz uma matrícula, paga uma mensalidade, só que é Flamengo. Então o Flamengo está sempre em busca de um diamante, como teve o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, ele veio de uma das escolinhas do Flamengo de São Gonçalo. Ele começou na escolinha, depois ele foi para o futsal do Flamengo, do futsal para o campo. Então é isso que a gente está trabalhando. A gente trabalha para buscar essas joias para o Flamengo. Uhum. A gente tem um trabalho que se chama Flash Scout, né, que é uma bateria de testes, e isso o Flamengo mesmo passa para a gente. A cada quatro vezes por ano a gente aplica aos nossos alunos. Esses alunos, se tiverem um percentual, um rendimento parecido com os meninos que estão na base, já chama a atenção do Flamengo, o Flamengo já chama para uma avaliação, pergunta para a gente como é essa criança, ela já fica treinando, ela vai fazer um treino de 1 semana, 2 semanas, ela não vai direto fazer o teste, hoje não passou. Então tem todo esse cuidado agora, entendeu, com a base, para poder chegar pronto, né, nos profissionais. Tanto é que o Flamengo agora é campeão brasileiro sub-20, entendeu? E eu estou com uma unidade na Barra da Tijuca que tem o futsal. Então, o futsal, respondendo ao Luiz, eu estou colocando na cabeça dos pais da importância do futsal para o futebol de campo também. Grandes atletas que são jogadores de futebol, foram jogadores de futebol de campo, passaram antes pelo futsal. E que essa bagagem deu muito... Eles levaram uma bagagem muito grande para o campo. Então, eu queria colocar isso nos pais, lá da minha unidade, da importância do futsal, de praticar o futsal também, junto com o futebol de campo. Exatamente para ter o raciocínio rápido, para ter o drible, a movimentação, o espaço. Entendeu? Eu acho isso bem importante.
Na outra pergunta que o Leonardo me fez em relação ao campo, eu joguei campo, mas eu não tive isso que eu quero colocar hoje para os meus alunos, que é transitar nas duas ao mesmo tempo. Futsal com campo, futsal com campo. Eu era futsal. E de repente ia fazer um teste, campo enorme, grande, no sol. Era diferente, você tinha que ser estar muito inspirado naquele dia. Entendeu? Então, eu venho passando isso. O que eu quero realmente é que cada unidade do Flamengo tem um futsal para poder agregar habilidade às crianças. Boa. Vitor? E Pulga, essa escola, né, esse trabalho que vocês fazem hoje com a escola do Flamengo, os alunos, né, os atletas, as crianças que entram, eles têm contato, assim, claro que não sempre, mas assim, eles têm contato direto com o clube, é feito algum tipo de visita com o clube, ou recebe, não sei se talvez atletas, não sei se regularmente, que nem você falou que tem, né, olheiros, vocês se comunicam com o clube para passar possíveis novos jogadores que possam ingressar para as competições oficiais. Mas assim, é feito esse contato das crianças com o clube? É feito toda hora, é feito sempre. Porque o Flamengo ele está em mais de 21 estados, essa escola do Flamengo, mais de 21 estados, são mais de 150 unidades, mais de 18 mil alunos. E a gente é diferencial porque a gente tem vários produtos que a gente oferece para os nossos alunos. Então, esse é o diferencial realmente do Flamengo. A gente tem a Copa Fla local, Copa Fla regional e a Copa Fla Brasil. A Copa Fla local joga entre os bairros, regional de outros bairros, e tem a Brasil que vem de todo lugar. E a gente jogou no Maracanã. A gente jogou a Copa Fla Brasil 2 anos já direto no Maracanã. E com a participação de vários observadores do Flamengo, né? Vários olheiros, escolinha, mas com vários observadores que chamam as crianças para fazerem treinamentos com o Flamengo. A gente tem visita à Gávea, as crianças vão na Gávea. A gente tem visita ao Ninho, a gente vai ver o treino, a gente tira foto com os jogadores. A gente tem o Fly Scout, né? A gente tem o acesso aos jogadores. Pelo menos eu conheço alguns jogadores, eu conheço o Zé Ricardo, que foi treinador, que tem acesso a alguns outros jogadores, então eles vão nas unidades, eles tiram foto. Quando vão inaugurar alguma unidade, eles participam. Na reunião de franqueados, sempre tem um representante de marketing do Flamengo participando, entendeu? A gente tem entrada em campo com jogadores, mascote, a gente tem um match day, que são para crianças maiores, que não entram no Maracanã, mas não entram no campo com os jogadores, mas entram no vestiário, tiram foto com os jogadores. Isso tudo só o Flamengo tem em relação às escolas, entendeu? E com esse flash scout que eles criaram, exatamente para a criança não ter que fazer uma peneira e nesse dia não se sentir bem e não for aprovado. Eles estão monitorando, eles vão monitorando as crianças durante o ano, elas vão vendo o rendimento e vão chamando. Se essa criança não for bem nesse dia, elas não vão descartar. Ela sabe que o número dela é bom, pelo scout, ela vai dar uma outra chance para ela, uma outra oportunidade. Entendeu? É isso que o Flamengo vem buscando. É como se fosse já uma análise de desempenho aí da criançada, não é isso? É isso aí. E nesse próprio aplicativo, tem várias dicas de nutricionista, várias dicas de profissionais. Então, eles estão realmente buscando quanto mais novo possível. Eu tenho um filho de 6 anos, e ele já faz escolinha, ele faz futsal, ele gosta. E ele já está no futsal do Flamengo, começou agora com 6 anos, e falaram que teve no Cefam Campo, com 6 anos. Eu falei assim, 6 anos, gente? Com 6 anos. Já fez um treino no campo do Cefam. Então, quanto mais cedo eles buscarem isso, eles identificarem, eles já estão buscando. Antes era com 13 anos, com 15 anos. Ontem mesmo jogou um menino no Santos com 15 anos. Ô, Felipe, pois é, o Ângelo. Deixa eu te fazer 2 perguntinhas, que uma está muito relacionada a isso que você acabou de falar. Essa questão que você está tentando colocar aí de inserir mais o futsal na formação, digamos, da criança, né, do atleta, desse futuro atleta, mas que ainda tem
não sei se é uma resistência ou se é mais aquela questão do deslumbramento, de levar já um menino para trabalhar, para jogar no campo. Primeiro de tudo, existe essa resistência com os pais de que o ideal é que ele comece pelo futsal, porque de repente o pai tá querendo muito agradar ali o filho. E a segunda em meio a essa questão de toda que foi gerada pela pandemia, esse trabalho ele deve ter ficado um pouco prejudicado, né? Como é que vocês estão retomando isso nesse momento? Se já é possível retomar, se ainda não pode, como é que está o panorama atual da atividade? Então, em relação à primeira pergunta, que é do futsal com os pais, essa resistência, eu acho que existe sim, tá? O campus tem um glamour maior, né? Tem um atrativo maior, os pais se veem aí nos filhos jogando, e eles não querem passar por essa etapa muito do futsal, não. Eles querem, como tem a oportunidade de já começar no society, no campo, no futset, eles já querem, e é por isso que eu falei anteriormente, eu quero colocar essa cultura nos pais, entendeu? Da importância. Eu fiz um vídeo com o Zé Ricardo, quero fazer com outros que eu joguei, com o Edmundo, com o Djalma, com o Marcelinho, pessoas que eu joguei, que começaram no futsal, e que estão passando dizendo da importância de começar no futsal. Tentando desmistificar isso, né? Quebrar esse padrão aí para não é fazer só futsal. Lógico que a criança que quiser continuar no futsal, é lógico, o futsal, eu jogo futsal a minha vida inteira. Hoje em dia é um pouco difícil aqui no Rio de Janeiro, né? Tem poucos clubes, poucos times aqui que tem futsal. Então, colocar o futsal como um complemento do futebol, entendeu? Do futebol de campo, que ajuda no futebol. Isso eu tenho certeza que isso ajuda. Então eu queria que isso fosse uma cultura. Até os 9 anos, a criança não podia jogar futsal, na minha entender, jogar campo. Até os 9 anos era futsal. Dos 10, 9 e pouco já começa assim no campo. Eu penso assim, mas hoje em dia está muito mais cedo. Falei do Sub-6, meu filho em 2014 está jogando no Cefã. Ô Pulgar, e o que o futebol pode agregar para o futebol de campo? Quais são as situações que eles vão agregar? É o que? Controle de bola? É visão de jogo? É rapidez? O quê? O que são esses... É exatamente isso. Eu acho que é a rapidez de raciocínio. No futsal você não fica parado nem um minuto. No futsal você está sempre se movimentando e pensando no xadrez, pensando lá na frente. Se eu vou aqui, eu faço aqui, a jogada é aqui. Então, te mantém sempre no foco, te mantém sempre ativo. O futsal é mais rápido em relação ao drible, é o drible curto, é o improviso. Eu tenho diferente. Eu tenho crianças que fazem society, que fazem campo com a gente, que fazem futsal. Você vê nítida, ela joga muito melhor. Tem criança que joga muito melhor no campo, porque ela pega a bola e dá um tapa na frente, tem força e vai. No futsal ela não consegue dar um tapa na frente. No futsal ela tem que driblar. Então eu acho que isso ajuda em momentos em que você precisa ter um recurso, em que você precisa ter um raciocínio rápido, em que você precisa se movimentar. Eu acho que o futsal traz isso para o campo, entendeu? Leva isso para o jogador de campo, ajuda, entendeu? No foco, na determinação, no espaço reduzido, no pensamento. Tanto é que a Europa, eu vejo muito treinamento de futebol de campo, do tic-tac, até campo reduzido, eu toco um toque, o tempo todo, um tocando para o outro, e isso é exatamente o futsal, né? A parte do raciocínio rápido. Então, eu acho que agrega isso. Pulgar, deixa eu até pegar carona, já que a gente está falando principalmente das franquias, né, de metodologia e coisa assim. Como é que o Flamengo transfere essa necessidade de metodologia para vocês? Ele pega os seus professores e vai treinar na Gávea e para ele replicar isso nos treinamentos? Como que funciona? Né, porque você está preparando jogadores que podem, de repente, se profissionalizar para chegar, né, enfim, para ter essa integração correta de metodologia de trabalho, do que dos recursos que um jogador precisa ter. Exato. A gente tem um sistema de gestão, um sistema sólido de gestão, que a gente
controla toda a escola, e a própria Master franqueada controla todas as outras unidades. É que a gente matricula o aluno, a gente confere as faltas, é tudo nesse sistema de gestão. E nesse sistema, o Flamengo envia para os nossos professores as aulas em diversos níveis para a gente aplicar nos nossos alunos. Então, se o professor hoje vai fazer treinamento de domínio, de passe, ele vai entrar no sistema, a gente, o coordenador, vai combinar com ele, essa semana você vai trabalhar isso, a gente vai entrar no sistema, vamos ver os exercícios que o próprio Flamengo enviou para a gente, através do coordenador dele, que enviou para a gente, os exercícios que a própria base do Flamengo usa para a gente. Então, a gente vai trabalhar em cima do que a base está trabalhando. Lógico, como é escolinha, existem níveis, nível A, nível B, exatamente para poder... Nem todos sabem bater numa bola, nem todos sabem. A gente está lá mais para educar, ensinar o futebol. Entendeu? Mas a gente que vive do futebol, a gente já sabe quando uma criança toca na bola, a maneira como ela corre, a mecânica do chute, a gente já sabe, já fica atento e já começa a direcionar. Tá, o que me chama a atenção nisso tudo é que é um projeto robusto de negócio mesmo, né? As franquias do Flamengo, porque está muito bem estruturado em termos de tecnologia, de metodologia, de marketing, enfim, de tudo. Eu achei isso muito legal. Isso começou com Bandeira, né? Com Bandeira de Melo começou essa aproximação do clube com as escolinhas, que antes não tinha muito isso, era separado. Ou seja, antes era um negócio seu, enfim, você vendia mensalidade, que o moleque ia treinar, mas agora tem essa preocupação de integração mesmo. Sim, antes a gente não podia usar a imagem dos jogadores, a gente agora já pode usar, a gente pode botar uma faixa lá com mínimo 3 jogadores. Então está tendo essa integração, entendeu? Eles fazem questão. Como eu falei, na reunião de franqueados, sempre tem um pessoal de marketing, a gente tem um canal aberto lá com ele. Eles querem exatamente isso. O Vinícius Júnior foi uma joia, né? Uma coisa que aconteceu, que deu muito certo, que impulsionou tudo isso, né? Um menino novo das escolinhas que foi vendido para o Real Madrid, mais caro da história, aí, que respingou em todo mundo, né? O clube, as escolinhas, todo mundo conseguiu crescer. E tem só uma dúvida também. Por exemplo, você vende digamos assim, a escolinha revela um Vinícius Júnior, ou que venha outros grandes jogadores, e o Flamengo vende por uma bolada. Esse jogador saiu da escolinha. Existe algum tipo de royalty, de remuneração, mesmo que pequeno, para vocês, por ser o primeiro formador? Existe sim. O Vinícius Júnior é de São Gonçalo, então eu não vou te falar de números, que eu não sei os números corretos, mas sim. Sei que uma porcentagem foi para a Master franqueada, que essa porcentagem foi dividida entre a Master franqueada e a escola de São Gonçalo. Entendeu? Tem não sei se é uma cláusula, né? Mas toda criança que sai da escolinha, vai para o Flamengo direto, sai da escolinha, vai para a base, e ela é vendida até os 23 anos, a escolinha tem direito a uma porcentagem. Tanto a escolinha quanto a Master franqueada. Entendeu? Agora, hoje em dia, tem o Lázaro, né? O Lázaro que foi da escolinha do Rio das Pedras, seleção brasileira, está na seleção, está no time principal já também. Ele é da escolinha de Rio das Ostras. Se ele for vendido, que deve ser, né? Se ele for vendido, a escolinha de Rio das Ostras vai ganhar uma porcentagem também em cima dele. Então, esse trabalho é o que o Flamengo quer, entendeu? Tem 150 unidades no Brasil todo. Em breve vai abrir uma no Acre. Então, eles estão buscando isso tudo. E, através desses scout, você consegue identificar. E o professor, ele não é subjetivo na hora dessa avaliação. Ele é certo, porque é uma avaliação de acertos. Quantos acertos o menino teve naquele exercício? 3, 5, 4? Máximo de 5, né? Ele vai fazer 5 vezes. Acertou 3, 3. Acertou 2, 2. Acertou 1. E os pais também gostam, porque eles conseguem acompanhar também essa evolução da criança. Passe para a esquerda, acertou 2. Na próxima avaliação, acertou 4, já está melhorando. Ou então, para o próprio pai chegar para você, queria que meu filho fizesse uma peneira.
A gente analisar os números dele. Pô, eu acho que ele não está preparado ainda para primeiro, vamos esperar. Enfim, dá todo realmente um grande negócio que o Flamengo está fazendo. Fora os royalties que a gente paga para o clube de regatas, né? Pulga, na verdade, a minha pergunta é o seguinte: você, assim, alguma das suas escolas hoje, na verdade não hoje, né? Desde de que elas foram fundadas, já revelou alguém, assim, tem um número legal de jogadores que foram revelados, seja para a São Paulo de Futebol Júnior, né, ou para o time, para alguma outra categoria de base, né? O Flamengo recentemente, nos últimos anos, teve vários títulos, né, sub-17, sub-16, se eu não me engano, acho que sub-15 também. Palmeiras e Flamengo fizeram, né, uma disputa de títulos bem acirrada nos últimos anos nas categorias de base. Tiveram alguns jogadores desses elencos que saíram de alguma de suas escolas? Não, infelizmente não. A gente teve no passado alguns jogadores que passaram pela base do Flamengo. Um menino até que foi para o América Mineiro, mas não, a gente ainda não teve nenhum que chegou até o profissional, que chegou até o júnior, não. A gente teve na base do futsal, ficou treinando durante a base, durante o ano. E respondendo a outra pergunta em relação à pandemia, né, como isso atacou, em relação à categoria de base, parou tudo, né? A gente parou tudo em relação à categoria de base, não está tendo mais nenhum treinamento, só a partir do ano que vem. As escolas teve um baque muito grande, a gente tinha uma quantidade de alunos antes, caiu pela metade. Então, mas a gente já está começando a recuperar, a curva está começando a subir agora. Acho que o ano que vem vai voltar tudo ao normal. Mas os treinamentos ainda não voltaram, né? Os treinamentos voltaram em agosto. Voltaram em agosto, sem coletivo. Coletivo, setembro, metade de setembro começou o coletivo. E aí a gente tá voltando agora. Tá devagar. Não está tendo nenhuma avaliação no clube agora. Se eu tiver alguma criança assim, de destaque, eu preciso esperar até o ano que vem. Boa. Ô, Felipe, a gente está já encaminhando para a reta final, e aí a gente falou muito agora nessa parte do programa, a questão aí do seu trabalho nas escolinhas. Mas eu queria dar uma retomada rápida aí na sua carreira como atleta de futsal. E aí eu queria que você falasse o seguinte: da série de títulos que você conquistou dentro da sua carreira aí, qual que foi o mais bacana, um jogo importante que você tenha se destacado? Queria que você falasse um pouco disso aí. Eu tive a felicidade de ganhar alguns títulos, né? Falei em cada categoria, sempre joguei em bons times e sempre, além de ganhar, eu conseguia ser o artilheiro dos campeonatos. Mas o que me marcou bastante, que eu tenho grande orgulho, foi pela seleção brasileira de infante. Seleção brasileira, fui convocado, a gente jogou um brasileiro pela Bradesco, no Curitiba, e dali desse campeonato brasileiro foram escolhidos 18 atletas, 12 atletas, não lembro, para disputar o Campeonato Brasileiro Sul-Americano no Paraguai. Eu, Barata, Nelsinho, seus entrevistados, nós fomos para a seleção e fomos campeões sul-americanos, a final contra o Paraguai, lá em Assunção, ganhamos de 2-1, eu fiz 2 gols, de 2-1, eu fui artilheiro desse campeonato, esse campeonato realmente me marcou bastante. Isso foi em que ano, Felipe? Isso foi em 88. Foi 88. O Paraguai, nessa época, era uma pedra no sapato do futsal brasileiro, não era? O Paraguai era complicado. Eu lembro nessa época, eu tenho vários recortes dessa época, tem uns álbuns, né? Meu pai sempre fez. E nessa época, eles desceram um rapaz que jogava no campo, o nome dele era Messa, Gustavo Messa. O rapaz jogava pelo campo, ele desceu só para jogar essa final, pelo que ele tinha idade para jogar, né? E exatamente para poder ganhar. Eu lembro no final, acabou o jogo, o pessoal do Paraguai começou a jogar cadeira, jogaram um montão de coisa lá de refrigerante, correndo dentro do vestiário. Para sair do ginásio lá foi uma complicação. E a gente era infante, era um garoto, imagina. Mas esse título me marcou. Os anos que eu joguei pela Bradesco também foram ótimos, assim, que eu jogava
juvenil, o adulto, estava tendo os caras que evolucionaram o futsal também, né? O Raul, o Carlos Alberto, Salsinho, esses caras que jogavam na Bradesco. Eu jogava na Bradesco, e a Bradesco também tinha um vôlei. E o vôlei tinha o Bernardinho, tinha o Xandó, exato, os caras tudo da Bradesco. Então, esses anos aí foram bons. E um título que eu ganhei na Espanha, que foi de divisão de prata, que eu te falei, lá tem divisão de honor, divisão de prata, e teve um ano que eu joguei no time de divisão de prata para poder ascender. E esse jogo aconteceu, a ascensão foi no último jogo, que os caras perderam, um jogo improvável, a gente ganhou. Foi muito emocionante também. Foi bem legal. Boa. Legal. Léo. Opa, para encerrar minha participação aqui na rodada de perguntas, você falou aí que se formou em jornalismo, né? Também é um colega aí de profissão. E eu queria saber, nessa perspectiva, se seu olhar, né, depois de ter feito jornalismo, mudou para o futebol, né? Seja de futsal, futebol de campo. Quais foram as principais mudanças que você, de repente, teve com a partir da formação? De repente, teve um olhar mais apurado? Essa curiosidade que eu queria saber. Muda total, né? Quando você só joga bola, você tem um mundinho fechado ali, né? Você só participa de certas coisas, você só vê certas coisas, você acredita em certas coisas ali. E depois que você faz uma faculdade de jornalismo que você acompanha, eu fiz um estágio no Jornal Lance, ali na Cidade Nova. Então mudou totalmente a visão, o jogador, a maneira como avalia uma partida, um jogador. Mudou bastante. Antes era um pouco mais crítico. Achava que o cara ou não fazia gol, não jogava, dava um passe, não estava muito participativo, que ele não estava bem. Mas de um modo mais de fora, né, já tem uma outra visão. Já acho que ele já fez uma parte tática melhor, já acompanhou, fez o que o treinador pediu, acho que está dentro do esquema do jogo. Está amadurecendo, né? Vai vendo futebol como um todo, né? Foi bem importante essa parte, assim. Eu me sinto bem porque eu trabalhei em partes administrativas antes de chegar na escola, então tenho esse conhecimento da parte administrativa, e tenho o futebol que eu joguei a minha vida inteira. Então eu consigo gerir bem, trabalhar bem nisso, gosto do que faço. É uma visão holística hoje, né? Exato. Entendeu? Sei como a criança está se sentindo ali dentro, sei como o pai está se sentindo, tento ter essa conversa, tá sempre presente nos jogos, entendeu? Tento sempre conversar com as crianças, dizendo que a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Enfim, como a gente já esteve lá dentro, a gente consegue passar um pouco mais de tranquilidade para eles aí. E experiência, né? Boa. Gustavo, a bola está contigo para a última pergunta, hein? Capricha. Cara, não tem como não fazer essa pergunta. Você está num programa que se chama 7-1. Né? Conta pra gente aí qual que é o grande 7-1 da sua vida, o positivo, aquele também que te deixou bem puto. Ou aquela que foi a maior roubada. Exatamente. A gente quer saber o 7-1 aí. Cara, eu 7-1 de Alemanha, né? Como Alemanha, eu acho que é minha família. Essa aí é uma vitória que eu conquistei, minha família, minha esposa, meus filhos. Eu acho isso aí. A educação que meus pais me deram, né? Isso aí é o maior 7-1 da minha vida que eu levo para tudo, né? Agora, em relação à derrota, eu lembro que quando a gente eu fui a primeira vez para a Espanha, eu não sabia nada, o cara não me falou nada, só me mandou a passagem, falou, vai. O cara que tem jogo tal, eu tinha que ir naquela época, não tinha empresário, né? Eu falava tudo com meu pai, falei, tá bom. Aí peguei um voo da Bruna, era Linhas Aéreas Uruguaias, e aí tinha dois caras que estavam indo para a Espanha também, que eram do Nordeste. Aí conversando no voo, eu vou com um time tal, um time que nem conhecia direito, lá do interior. E aí eles fomos juntos na hora de passar o passaporte ali, né? Aí os caras falaram, não sei o que eles falaram. Aí, aguarda um minutinho aqui, botou de lado. Aí eu fui tudo lá, tinha dinheiro, meu pai tinha me dado dinheiro, tudo certinho. Aí eu entrando lá
o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, não, eu tô a mesma coisa que eles ali, ó. A mesma coisa que eles. Ah, então espera ali. Sei que a gente ficou preso ali no aeroporto durante 3 dias. Ué? A gente não conseguiu entrar na Espanha porque não tinha contrato. A gente falou que ia jogar bola, a gente tinha que falar que era turista, porque não tinha contrato. Eu sei que a gente ficou preso lá na Espanha numa salinha. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso, eu tenho família, eu vou embora. No final das contas, não tinha voo para o Brasil no mesmo dia, a gente teve que era o Linhas Uruguais, teve que esperar 3 ou 4 dias lá com a mesma roupa, não deram para a gente a nossa mala. Foi o maior perrengue que eu já passei, comendo comida de avião, sabe, lá levava pra gente. Aí a gente voltamos, tipo, na terça-feira. Aí os caras do time me ligaram de novo, falaram assim, tem uma passagem para você sexta-feira que tem jogo, mas você tem que falar que é turista, que você não sei o quê. Aí eu na sexta-feira fui de novo, chegando lá, cansado, chegando lá na turista. Tem um amigo meu que está esperando ali, eu falei o nome dele, aí falei que tinha dinheiro, onde ia ficar o cara? Pode passar. Nossa senhora, foi o maior alívio da minha vida. Aí chegou aí depois que eu fui fazer contrato lá, que eu da próxima vez que eu voltei, fui no consulado, aí o consulado me deu o contrato, me deu o visto. Mas da primeira vez foi... Eu quase que desisto, quase que eu não vou, quase que eu... Vai, vambora. Que situação, mas pelo menos deu certo na segunda vez, né? Não, deu certo. Eu lembro que nesse dia que eu joguei, o time ganhou. Eu entrei no segundo tempo, o time ganhou de 5-4, fiz 2 gols, joguei bem esse jogo. Achei que valeu a pena. Mas é isso, cara. É isso aí. Felipe, vou te agradecer então aqui a participação no canal. Esperando que quando você tiver muito mais novidade aí com relação às escolinhas do Flamengo, você traga aqui pra gente. Na hora que os garotos começarem a darem frutos aí, começarem a chegar nas categorias bacanas ali do futebol de campo. Beleza? Aí volta para bater esse papo aí. Volta para bater esse papo com a gente. E também, quando tiver alguma outra novidade, vai inaugurar outra escolinha, não deixa de contar com a gente aqui não, tá bom? Maravilha, com certeza. Eu que agradeço aí o convite, maravilhoso. Desculpa aí qualquer coisa, né? Não, nada, meu. Foi sensacional a conversa. Adorei o papo. O negócio é trazer conhecimento pra gente, porque a gente não sabe nada, a gente finge que sabe. Exatamente. Finge mais ou menos. Por isso que a gente sai fazendo tudo que é pergunta. Então, às vezes sabe, às vezes não sabe. Enfim, a gente tem que aprender, pô. Vai que cola, né? Aprendeu a ser curioso, então. Tem que perguntar, né, Bruno? Existe pergunta. Esqueci como é que se fala. Não existe pergunta feia. Feia não responder. Não tem pergunta burra, né? Feia não perguntar. Exato, Pergunta não, o problema é a resposta. Beleza, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um programa 7-1, agradecendo aí ao Felipe, o Pulga, com essa trajetória bacana aí no futsal e hoje coordenando aí a escolinha de futebol do Flamengo. Felipe, brigadão mais uma vez, até a próxima aí. Pessoal, valeu. Aquele abraço, hein? Obrigado. Falou.